Vamos começar, pessoalzinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa, sei lá, de manhã. Você tá no meio da tarde, tá na hora do almoço, tá lavando louça, fritando camarão. Eu não sei o que você tá fazendo, mas hoje, agora, nesse momento, se você acessou esse vídeo, você quer assistir uma aula, porque você precisa. E precisa entender cada vez mais, entender tudo sobre folclore, danças e folguedos, entender o que é o folclore do seu país, porque você só assiste Harry Potter, só ouve cantores americanos como a Billie Eilish, você não entende nada de cultura brasileira. É isso mesmo. E aí a gente vai entender agora, né? Vamos lá então, pra gente pegar já o clima. Olha só então. Não errei. Aqui, essa aulinha nossa, ela tá relacionada com o nosso capítulo 5 e danças e folguedos é o nosso tema. A gente vai entender já o que são folguedos, mas a gente está falando da cultura brasileira, a gente está falando do folclore brasileiro. E é isso, são essas as nossas preocupações hoje, beleza? Hoje, nossa preocupação é exatamente falar do folclore e da cultura brasileira. Então fica esperto aí, porque isso cai em prova, isso cai em simulado, isso cai no Enem, isso cai muitas vezes no vestibular, então essa aulinha é para você. Vamos lá então, agora sim. Bom, folguedo significa, o que significa a palavra folguedo? Olha só que interessante, folguedo significa folgar, descansar, né? Nesse caso, se divertir, certo? Então os folguedos são manifestações culturais, é uma outra forma de falar sobre manifestações culturais, né, que envolvem dança, música, e você vai ver aqui que envolve lendas, que envolve tradição, que envolve comida, que envolve bebida, que envolve toda uma lógica cultural, uma lógica de convivência, beleza? Vamos lá então. Essa primeira, olha só, essa primeira nossa página aqui, ó, essa página aqui é uma página que resume tudo o que a gente vai falar. Tem bastante coisa, cara. Então a aula vai ficar grande, beleza? Essa aula vai ficar grande. Eu quero fazer ela com menos de 1 hora, mas não sei se eu vou conseguir, beleza? Então, agora eu vou te dar um resumo da aula inteira. Só que aí eu vou esmiuçar coisa por coisa, ok? Então a gente vai começar falando do folclore. O que é o folclore? Mano, o folclore é justamente esse encontro de pessoas. Na medida em que o homem se tornou sedentário, começou a construir, né, a ficar, a fazer vilas, cidades, civilizações, aparece o quê? Aparece a cultura, certo? E justamente no berço da cultura, na diversidade do seu povo, nas relações entre essa diversidade, entre esse povo, nasce o folclore, nasce o saber popular de um povo. Que, cara, tá relacionado com gíria, tá relacionado com comportamento, tá relacionado com roupa, né, maneira de se vestir, tá relacionado com comida, com bebida, tá relacionado com uma porção de coisas e é claro que tá relacionado com a música, com instrumentos musicais, com a dança e com muitas coisas, como por exemplo a luta, que a gente vai ver aqui, uma delas é a capoeira, eu já chego lá. Carnaval, resuminho pra você. Carnaval. Carnaval tem uma história gigantesca, porque ela é uma festa de liberdade extrema. É uma festa que está relacionada com ter liberdade extrema, tanto para o escravo, né? No caso, o trabalhador, certo? Assim como para o patrão, para o povo de uma forma geral. Ela tem as suas origens, né? Essas festas remontam a origem lá na Grécia e Roma e vão, obviamente, aqui no Brasil, vão trazer uma influência africana, mas também
portuguesa, beleza? Tanto nos instrumentos, como na música, como na forma de se curtir o carnaval, beleza? Boi-bumbá, boi-bumbá. O boi-bumbá é uma festa, é um folclore, é uma história e ele remonta à época da escravidão brasileira, né? Senhores de gado, né? A galera do gado brasileiro, do boi brasileiro, com seus escravos e com uma língua que você vai ver a história interessantíssima que a gente vai contar sobre o Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá, né? A folia de reis, ela tá ligada com o catolicismo. Todas essas histórias estão ligadas com os portugueses, africanos e indígenas, né? Mas a Folia de Reis talvez seja a história, a festividade mais ligada aos portugueses, né? Por conta justamente dessa tradição da comemoração dos 3 reis magos e dos presentes, né? Que eles dão a Jesus. A congada, a coroação dos reis africanos. Então tem muito mais ligação com a África, mas evidentemente, como os africanos utilizaram, né, inteligentemente e por necessidade, evidentemente, o sincretismo, a gente vê na congada a coroação, por exemplo, de Nossa Senhora, de alguns santos, né? Daqui a pouquinho você vai entender bem o que é a congada. Só tô te dando um resuminho aqui, beleza? A cavalhada. A cavalhada, ela tá ligada, ela remonta às guerras entre portugueses e mouros, certo? Na Idade Média, os mouros, que viviam ali norte da África, Oriente Médio, invadiram a Europa, porque a Europa estava justamente num período de trevas, né? Enfim, só tinha feudos, né? E os mouros invadiram, meio que colonizaram o lugar, né? E levaram para a Europa muito conhecimento, né? Levaram medicina, levaram matemática, levaram a higiene, tá certo? Então essa festa, ela remonta a esse momento. Os mouros em algum momento foram expulsos da Europa, né, de uma forma geral, mas ficaram ali as suas tradições, né, os seus costumes, a sua cultura, beleza? A gente vai falar também de capoeira, que além de ser uma luta, uma dança, um jogo, uma brincadeira, ela é um fator de resistência da cultura africana aqui no Brasil, beleza? Hoje tem capoeiras que são tipicamente brasileiras e até a gente vai ver pesquisadores falando que a capoeira é brasileira, né? Foi criada, foi remodelada aqui, beleza? E por fim, a gente vai falar das danças, né? Das danças. Algumas festas, elas funcionam através de uma dança característica. Então o frevo, o maracatu, a ciranda, o xote e a catira, beleza? Tudo isso vai estar na nossa aula de hoje, 8 minutinhos aí de resuminho para você. Vamos para a aula? Vamos embora então, ó. Folclore, beleza? Folclore. Folclore é o saber popular. Cara, tem pessoas que fazem essa relação com um pesquisador inglês que trouxe, né, que veio pro Brasil, estudar o Brasil e levou, né, essa palavra folklore, e acabou ficando no Brasil folclore, que quer dizer saber popular, saber do povo, a inteligência do povo, certo? Então é aquilo que uma comunidade cria, não é aquilo que um ser humano sozinho cria, né? Não tem a ver com cultura de massa, tem a ver com aquilo que uma coletividade cria junto. E, claro, aquilo que se sedimenta, né? Ela é muito oral, ela é passada, né, através de uma experiência de vida, uma experiência vivida, uma experiência presencial, né? E essas tradições, elas, vamos dizer assim, moldam, elas formam um povo. Todo povo tem a sua tradição, tem os seus costumes, tem o seu folclore,
tem o seu saber popular. Beleza? Aqui no Brasil, essa identidade do nosso saber popular, ela tá ligado irremediavelmente com indígenas, com portugueses e com africanos. Não adianta falar o contrário, beleza? E ela é muito sincrética, né? Essa palavra aqui, sincretismo, tá ligado a isso, a essa mistura, a essa miscigenação, principalmente cultural e religiosa, né? Então, quando a gente pega uma santa, né? Nossa Senhora Negra, tá certo? Isso é um sincretismo. Em Minas Gerais, Mestre Ataíde pintou numa das igrejas feitas por Aleijadinho uma Nossa Senhora Negra, tá certo? Vai procurar, vai saber do seu Brasil. E aqui eu te trouxe são 2 vídeos, certo? Eu gosto muito de falar do folclore, gosto muito da identidade infantil dos personagens do folclore brasileiro, mas essa é uma identidade hegemônica vamos dizer assim, da arte que acompanha o folclore. Então eu trouxe coisas diferentes. Eu trouxe, por exemplo, aqui, se você clicar, você vai assistir o vídeo do Papa-Língua. É um monstro brasileiro. E você vai ver que tem vários monstros brasileiros que a cinematografia podia, cara, usar muito, que você podia entender muito, porque nós temos muitas histórias de terror, né, de suspense, de amor, de inveja, de paixão na nossa cultura, beleza? E aqui a Yara, certo? Nesse segundo vídeo você tem aí, sei lá, muitos, aqui também, né? Nos 2 vídeos você tem muitos ícones da nossa cultura, como por exemplo o Saci Pererê, que é o que eu tive mais ligação na minha infância, né? Minha mãe contava que a minha avó contou para ela, né? Então essa tradição passa de pai para filho. Agora, aqui eu tive mesmo, né, o folclore, vamos dizer assim, que eu tô mais relacionado é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma criação do Monteiro Lobato. Então tem aqui alguns vídeos, ó, tem tudo link aqui para você entrar e assistir um episódio, entender, mas eu acho que todo mundo conhece a Emília, né? Conhece a Cuca, né? Que são seres desse nosso folclore brasileiro, que nesse caso é criado por Monteiro Lobato. O que o Gilberto Gil tá fazendo aqui? Exatamente, esse show aqui é um show maravilhoso, um show antigo, né? Dele, que ele fez pela MTV, se eu não me engano, é um acústico dele, exatamente a 1 hora, 12 minutos e 50 segundos o show dele, você vai ver ele tocando o tema de abertura da sériezinha, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí ele tá lá cantando, eu não vou pôr agora, senão esse vídeo cai, né? A gente não pode reproduzir aí algumas coisas com direitos autorais. Gente, tudo que a gente está falando aqui, e você precisa saber disso, está ligado com patrimônio imaterial. Por isso, lá no começo, ó, a gente tem a palavra patrimônio imaterial na nossa folha de resumo. O que é o patrimônio imaterial? A palavra imaterial significa aquilo que não é físico, certo? Aquilo que é ideia, pensamento, fábula, imaginação, sonho. Então, a sociedade, né, os seres humanos arranjaram uma forma de proteger esse patrimônio, porque esse patrimônio é o patrimônio mais sensível, ele está mais à mercê de não existir, justamente porque outras culturas podem, né, suplantar em algumas situações a nossa própria cultura, né? Como, por exemplo, o Dia das Bruxas, que é o mesmo dia do Saci Pererê, né? O Dia das Bruxas comemorado nos Estados Unidos, né? Halloween, beleza? Aí a galera traz o Halloween pra cá, mas a gente tem que lembrar que também temos o Saci aqui, que também tem uma Cuca, que é a nossa bruxa, né? A Yara, né? Enfim, temos aqui histórias, temos aqui lendas, tradições que são fantásticas, e essas tradições falam sobre o seu povo. Na medida que você só consome, né, tradição de outros povos, você é um estrangeiro no seu próprio país. Pensa nisso.
Beleza? Vamos começar então? Vamos começar agora. A gente tem inúmeros vídeos aqui, cara, ó. Eu peguei vários vídeos do carnaval, acho que acaba aqui, né, ó. São 5 vídeos. Aqui um bem nerd sobre o carnaval, aqui uma reportagem, um giro de reportagem sobre o carnaval. Aqui uma fala muito importante para as meninas, mas para todos. Todos devem assistir esse vídeo. Aqui um pouco da tradição oculta do carnaval, né? E aqui o carnaval africano. Quais são as tradições africanas do nosso carnaval? Vamos começar a falar dele então, porque é bastante importante. O carnaval, como eu já falei, ela é uma festa de libertação, libertação do corpo, beleza? Quando a gente faz uma pesquisa histórica, a gente tem que voltar na história para identificar onde essas festas se originam. E, cara, toda pesquisa científica se baseia nesse recuo. A gente tem que recuar para entender qual é a origem disso. E a gente vai ver isso, cara, eu acredito que em toda comunidade humana, seja chinesa, seja japonesa, indiana, australiana, mas aqui no Ocidente, né, a gente tem uma tradição romana e grega, por exemplo. Tem várias outras, mas, por exemplo, a Saturnália, que era justamente um momento em que eles comemoravam a agricultura, né? A colheita, né? A grande colheita e a chegada, vamos dizer assim, do outono, né? Essa comemoração é uma comemoração que vai ter, de um certo modo, uma vertente assim, poxa, estamos bem de comida, vamos estar bem alimentados para este inverno, né? Então eles se divertiam, escravos, escolhia-se um escravo que se vestia de príncipe, mas aí a gente já está recuando, já está levando um pouquinho mais essa tradição para a Europa. A Europa em si, né, quando a Europa se forma, Portugal vai ter o intrudo, certo? O intrudo é uma tradição portuguesa que era uma espécie de brincadeira, até de certo modo violenta, em que tinham bolinhas, aqui no Brasil ficou muito caracterizado isso, bolinhas que um jogava no outro. Essas bolinhas eram bolinhas com cheiros bons e cheiros ruins. Podia ter, né, perfume ou cocô nela, podia ter laranja, podia ter limão dentro dela, né? Então as pessoas jogavam. Essa festividade, ela se tornou muito violenta, né? E aos poucos ela foi substituída pelos cordões e ranchos, que, ó, tem tudo link aqui, você entra e você vai entender um pouco mais. Mas os cordões e ranchos, simplificando bastante, gente, é aquilo que vai dar origem às escolas de samba, porque eram grupos de pessoas mesmo que, de certo modo, rivalizavam com outros, mas que começaram a querer pular o carnaval. E é evidente que essa cultura africana, o intrudo, né, que está relacionado com a quaresma, né, o carnaval português está muito relacionado com a quaresma, que é um período de jejum, né? Então, antes do jejum, haviam-se 3 dias onde as pessoas podiam comer carne à vontade. As pessoas, inclusive, esbanjavam, comiam muito, passavam mal de tanto comer carne, porque durante 40 dias eles teriam que fazer jejum de carnes e gorduras. Beleza? Essa tradição, né, que é católica, que é portuguesa, aqui no Brasil começou a se caracterizar de uma forma diferente. Então esses cordões e ranchos deram origem às escolas de samba, que tem uma história fantástica, é muito importante você perceber isso. E, cara, assim, a música nem sempre foi o samba, a música era a polca, que não é portuguesa, ela é polonesa, mas também era usada pelos portugueses por se tratar de uma música muito festiva, muito animada, né? E no Brasil, evidentemente, ela foi substituída por ritmos como
Por exemplo, o samba, olha só, e o afoxé, que estão relacionados com a cultura africana, né? Então, tambores, atabaques e todo tipo de instrumento musical, né, foi caracterizando o carnaval brasileiro até a gente ter o que a gente conhece hoje como o nosso carnaval, beleza? Então aqui são algumas características, eu não vou falar delas agora, porque eu já falei bastante dessa história. Assistam os vídeos, beleza? Os vídeos vão ajudar você também a entender um pouquinho mais isso, mas para resumir, o carnaval então é uma festa, né, de total liberdade do seu povo. Tem registros, como eu falei, de homens se fantasiando, isso na Grécia, em Roma, em Portugal, homem se fantasiando de mulher, mulher se fantasiando de homem, isso era uma característica dessas festas, ok? Uma outra característica era estar com máscaras, né? O próprio baile de máscaras ficou muito presente aqui no Brasil, só que em lugares fechados, né? Os ricos comemoravam com bailes de máscaras, os pobres nos cordões e ranchos, né? Isso era uma característica brasileira, beleza? Bom, o carnaval então é isso, é esse momento de liberdade com música, com dança, e depois foram surgindo, né? Porta-estandarte, as escolas de samba, o Rei Momo, que foi dando essa caracterização do carnaval brasileiro. Belezura, então? Vamos pro próximo. Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi tem uma história que envolve... Eu vou colocar aqui um pouquinho um dos vídeos pra gente ir vendo. Vou colocar com o sonzinho fechado, ou pelo menos só um pouquinho aqui, ó. E esse é do IFAM, então a gente não tem medo de ter o vídeo bloqueado, né? Esse é do IFAM brasileiro. Depois você vai pesquisa lá para você saber o que é o IFAM. Então, a gente tem uma história muito presente na cultura brasileira do Bumba Meu Boi, que caracteriza o momento da escravidão. A gente está falando da agropecuária brasileira, dos grandes produtores de boi, de carne, beleza? E esse fazendeiro tinha um boi de estimação. E ele deu todos os cuidados desse boi, evidentemente que ele não ia cuidar do boi de estimação dele, ok? Ele deu os cuidados desse boi para um escravo, ok? Que tinha uma esposa, ok? Essa esposa, a gente não sabe, a gente fica pensando, né? A gente conjectura, a gente faz uma análise aqui. Essa esposa, olha só, ela pediu ela chama Catirina, a Catirina. Ela pediu pro Francisco, que é o marido dela, a língua do boi. Ela queria a língua do boi preferido do patrão. Talvez ela quisesse uma prova de amor, talvez ela quisesse ferir o patrão por coisas que o patrão fez com o marido. A gente não sabe, essa não é o nosso objetivo aqui, mas a história, né, fica e ronda a nossa cabecinha. O que o maravilhoso Francisco fez? Cortou a língua do boi. Cortou a língua do boi e deu pra Catirina. Ela comeu, evidentemente, a língua do boi, toda satisfeita e alegre, né? Só que esse boi adoece. Esse boi adoece. Ó, aqui a gente tem também, deixa eu ver se eu consigo passar essa aqui, ó. Essa aqui talvez eu não consiga passar porque é de uma agência, né? Então assiste lá, você consegue assistir. Então o boi adoece. Esse boi adoece, né, fortemente, porque, cara, cortou a língua, né, mano? Ele não consegue comer mais, né? Ele adoece e tá à beira da morte, né? Algumas lendas contam ele está à beira da morte, algumas lendas contam ele realmente morreu. E aí, o fazendeiro quer saber o que aconteceu, ele não entende o que aconteceu, mas o Francisco fugiu. A Catirina fugiu, ele corre atrás, acha o Francisco e, obviamente, que tem aí um fator, né? Ele vai punir o Francisco, certo? A punição é física, mas também você vai, o fazendeiro falando pro Francisco, né? Você vai reviver o meu boi. Então o Francisco chama pajés, né? Chama, sei lá, todo tipo de magia, de
questão religiosa que você pode imaginar, e esse boi revive. E quando esse boi revive, a comunidade festeja. Então o Bumba Meu Boi é uma festa, o Boi Bumbá, né, é uma festa que remonta a essa história, a essa comunidade que festeja no momento em que o boi sobrevive, né, o boi vive. E aí, sempre nas comemorações, você tem o boi, você tem o pai Francisco, a mãe Catirina, o dono da fazenda, os vaqueiros, índios e caboclos, né? E Cazumbás, que é um personagem meio palhaço, meio monstro, que pode, vamos dizer assim, dialogar com o público. Aqui no Brasil, a principal festa é no Amazonas, certo? É a festa de Parintins, o boi caprichoso e garantido, os dois, né? Um contra o outro naquela rivalidade sadia e bonita que a gente gosta numa festa. Aqui vale a pena você ir para Parintins para curtir esse festival. Eu não posso passar aqui muitos minutos dessa festividade, porque evidentemente tem direitos autorais, aí o vídeo vai ser removido, né? Mas, cara, vai lá, assiste, porque é uma festividade que acontece numa arena, certo? É muito linda. Você vai, cara, olha, é uma arena, ó, então as pessoas ficam em volta disso, beleza? E a televisão do Amazonas transmite isso. Olha a grandiosidade disso, mano. Então, assim, é muita coisa bonita. Vai lá, comprova, vai lá e veja. Folia de Reis. Folia de Reis. A Folia de Reis, ela tem uma tradição muito voltada com as raízes católicas, né? Os 3 reis magos e o menino Jesus, ok? É uma tradição de você sair à rua, entrar na casa das pessoas, e na casa que você entra tem que ter um menino Jesus lá, né? Tem que ter o menino Jesus no bercinho, né? Com, vamos dizer assim, os animais, né? Maria, José, os 3 reis magos, né? Essa é a tradição. Aqui, cara, tem do próprio IPHAN um documentário fantástico que eu acho que é muito importante você assistir para aprofundar. Mano, são 27 minutos de cultura brasileira. Vai ser overdose de cultura brasileira na sua cabecinha, beleza? Mas é importante, assista, você vai ver como essa tradição acontece, você vai ver que ela envolve artesãos, ela envolve artistas, dançarinos, músicos, a comunidade, e que é muito importante você entender o que ela trata, né? Então, olha só, aqui nesse resuminho fala um pouquinho dos cantos, da música em si, das fantasias, da dança, desculpa, visita aos lares, as comidas e bebidas, e a maior festa que você pode imaginar está aqui, ó, em Palmitau. Palmitau é uma das maiores festas brasileiras da Folia de Reis. Tá certo? O que acontece com missa, né? Acontece com música, acontece com a própria comida, beleza? Então você tem um momento em que a comunidade para isso. Hoje, as prefeituras também auxiliam essas festas tradicionais, porque evidentemente que promovem turismo. E quanto mais a gente falar de turismo, ou melhor, quanto mais a gente falar de cultura, mais a gente está falando, de certo modo, dessa peregrinação que a gente pode fazer por áreas turísticas brasileiras com culturas diferentes que você nunca deve ter visto, ok? Folia de Reis, é isso aí. Nesse último slide da Folia de Reis, você vai ver um historiador falando sobre todos esses elementos, ó. Os reis magos, o mestre de cerimônia, o embaixador, né? O contramestre, os palhaços. Então você vai entender um pouquinho mais sobre a história, a origem e as características da Folia de Reis. Beleza? Congada. A Congada eu já vou colocar um videozinho. Esse primeiro fala muito sobre a Congada, mas a Congada está relacionada principalmente com o povo africano, com a África, aqui no Brasil, certo? Esse povo que foi, cara, trazido de uma forma brutal, que foi brutalmente
conduzido, assassinado, vigiado, tudo que você possa imaginar no Brasil, né? E que no final da escravidão não teve direito a absolutamente nada, diferentemente da escravidão americana. Os caras ganharam terra. Aqui quem ganhou terra foram os fazendeiros, que foram... como é que se fala? Foram agraciados no final da escravidão com grana, com terra, para repor as suas perdas. Olha isso, cara! Absurdo. Então, a Congada remonta a coroação dos reis africanos. Muitos reis, muitas rainhas, muitos príncipes e princesas vieram nos navios negreiros para cá. Então, evidentemente, que essa festa remonta à recoroação ou à coroação desses reis sagrados. E evidentemente que o fator sincrético aqui, né, liga a nossa tradição indígena à tradição católica também, numa festa que é tipicamente africana, né? De coroação não só de reis africanos, mas de santos, né? Então a gente vai ver as santas, Nossa Senhora Negra coroada, e vários outros santos também coroados. É a coroação dos santos. A maior festa, segundo a minha pesquisa hoje, é em Ouro Preto. Essa festa aqui é gigante, não podia ser, né? Não podia ser diferente, ok? Minas Gerais, né? Então aqui tem, de novo, um grande resuminho para você, faz uma leitura disso que você vai entender muito mais. Beleza? Cavalhadas. Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui em Ouro Preto. Olha só, Vincent Moon Petit Planetaire. E vamos dar um pulinho aqui, agora não. Então essa daqui, olha só as igrejas, né? As igrejas de Minas Gerais, do Barroco Mineiro, né? Então, cara, todas as festas que a gente está falando aqui, elas envolvem cantoria, elas envolvem instrumentos musicais que foram, vamos dizer assim, recriados aqui no Brasil, né? Desculpa. Ela envolve uma roupa, ela envolve uma espiritualidade, ela envolve comida, ela envolve bebida, ela envolve música, enfim, né? Nesse caso, santos e, evidentemente, uma tradição, uma cultura muito forte. Assistam os vídeos que eu acho que vocês vão gostar muito. Cavalhadas. Cavalhadas, vamos lá então. As cavalhadas têm... Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar numa delas. Essa vai ser legal pra gente falar então, ó. As cavalhadas, elas têm uma tradição, como eu já disse, elas remontam, né, à invasão moura na Europa. E, evidentemente, a luta dos portugueses para se livrarem dos mouros, né, para se tornarem independentes nesse caso, né. Os mouros, eles, evidentemente, entram na Europa e eles vão arrasar ainda mais a Europa, mas vão começar a de certo modo, colonizar a Europa com a sua cultura, né? É na Arábia Saudita que a gente vai ver os primeiros matemáticos, é na África que a gente vai ter a primeira medicina, a primeira filosofia, né? A África e o Oriente Médio é o berço de toda a civilização, não é Roma e Grécia, tá claro? Não é Roma e Grécia, apesar de que a Grécia traz uma cultura, uma experiência democrática que até hoje, né, a gente precisa sustentar, pelo amor de Deus, beleza? Então as cavalhadas são, elas demonstram o melhor cavalheiro, né? Como esse cara anda com o cavalo, como ele mexe o cavalo, como ele tá com o cavalo e ele brinca com o armamento em cima do cavalo. Olha só, olha a fantasia é pro cavalo também, né? Então assim, é uma festa, é uma brincadeira que remonta uma história, que remonta um mito, que remonta uma guerra, que remonta um fato que é real. Né? Então, quando a gente fala do fazendeiro, do pai Francisco, da Catirina, pode não ter existido essas pessoas, mas essa história pode ter acontecido parte aqui,
parte ali foi se juntando e foi se criando uma história fantástica para falar de uma coisa vivida e acontecida. É quase como se fosse, atentos aí, Gabriel Garcia Marques e o realismo fantástico da América do Sul, né? Óbvio que eu estou fazendo só, depois você vai pesquisar lá, vai entender o que é isso, coloca lá, Gabriel Garcia Marques, realismo fantástico, analisa o que é isso aí, porque essas tradições todas, elas estão relacionadas com o povo e suas regiões, beleza? Cavalhada, olha só, origem, personagens, batalhas, rituais, cidades, contexto religioso e simbolismo. Tudo aqui para você dar uma leitura, mas eu basicamente já falei de tudo para você. Vamos lá então, capoeira, estamos chegando numa parte importante. O final da primeira parte eu chamo, depois vão entrar as danças. E nas danças, cara, a gente vai passar um tempinho aqui falando dela. Aqui a gente tem um mestre de capoeira falando da capoeira. E aqui a gente tem, evidentemente, duas capoeiras acontecendo, beleza? Você vai ver as capoeiras acontecendo se você clicar nos linkzinhos aqui. Vou repetir, não vou ficar clicando, porque senão o vídeo pode cair e você pode não assistir, porque eu coloco ele sempre no YouTube para ter, né, o vídeo mais rápido para passar para você. Então, ó, uma coisa importante, a capoeira, ela nasce com África, com os africanos, beleza? Ela nasce como uma forma de dança, uma forma de brincadeira, uma forma de jogo, mas ela é essencialmente também uma luta, uma forma de resistência do povo africano, né, com as coisas horríveis que eles passavam por aqui. Inclusive, ela foi proibida durante muito tempo, né? Os negros que se usavam da capoeira eram presos, enfim. Então, remonta a história da escravidão brasileira, né? O lugar onde mais escravos vieram no planeta Terra. E se há uma coisa importante para falar da capoeira, é que um capoeirista é muito importante que ele entenda a coletividade, está percebendo aqui que a grande característica que une todos esses movimentos que nós estamos falando aqui é a coletividade, é a diversidade. Se não há diversidade, se há pessoas sempre iguais, a gente não tem essa diversidade que a gente vai ter na cultura de um país. Beleza? Aqui a gente tem muitas culturas coexistindo junto e essa é a nossa beleza. Esse sincretismo é que é a nossa beleza, né? Você vai para uma região centro-oeste, norte, nordeste, sul, sudeste e vê coisas diferentes, ok? Então aqui, uma pessoa que dança a capoeira, que luta a capoeira, ela precisa entender que a luta é sempre em dupla, que essa luta ela é quase que coreografada, você não vai agredir o seu companheiro, não é um momento de UFC, de boxe, ok? Não é, o objetivo não é bater no cara e deixar o cara no chão, beleza? Não é, é você dançar, né? E esses movimentos, a perna que passa quase na cabeça, né? Esses movimentos que são muito bem feitos fazem com que a gente veja, né, o melhor lutador. Mas o lutador também precisa tocar instrumento, também precisa saber as músicas, também precisa entrar no ritmo para dançar. E é claro que o principal instrumento da capoeira são dois, né? O berimbau e o atabaque. Esses são os dois principais. É claro que você vai ver pandeiro, é claro que você pode ter triângulo, né? Alguns têm, mas enfim, esses dois são os instrumentos principais da capoeira. Beleza, então? Bom, chegamos à hora então agora da gente começar a falar das danças folclóricas brasileiras que também acontecem nas festas, né? Elas são um show à parte, mas elas, vamos dizer assim, elas têm características
que vão fazer com que a gente pense um pouco nos instrumentos, no ritmo, na batida, né, na melodia, na letra das músicas, né? Aqui, ó, esse é o frevo, né? A gente vai falar do frevo. A grande característica do frevo, ó, são essas sombrinhas, né? E é essa dança e a música que é rápida, que é ágil, música rápida, né? Ela é uma música muito rápida, vou dar uma curtida aqui nesse vídeo. Obrigado, Arnaldo Temporal, obrigadão aí por ter feito esse registro, né? Então olha só, ela talvez lembre você algumas danças russas e tal, mas ela é uma dança tipicamente brasileira, com influências, né? Todos os ritmos, todas as danças, você vai encontrar coisas parecidas pelo mundo, e isso faz com que a gente tenha uma riqueza cultural muito grande pelo mundo, né? E agora eu quero que você veja nesse registro aqui, ó, eu vou aumentar um pouquinho. Spoke, olha isso, olha o frevo. Acho que você já entendeu que o frevo tem uma característica extremamente ligada aos metais, a metaleira, instrumentos de sopro, beleza? Obviamente a percussão, a caixa, né, da bateria vai ser um instrumento legal. Essa é uma orquestra, então você não tá vendo o frevo de rua mesmo, mano. Você tá vendo algo mais, né, quase que erudito, né? E também vendo a forma como a cultura brasileira ela é dinâmica, né? Então ela nasce na rua, ela vai pro erudito, ela volta pra rua e a gente tem uma diversidade incrível aqui no nosso país, né? Olha então, dá uma olhadinha aí mais um pouquinho. Fantástico, né? Fantástico. Eu adoro esse ritmo. É um ritmo que me traz muita alegria, né? Repara então que existe o ritmo, existe a música, existe a dança e também a vestimenta. Em todas as músicas a gente vai encontrar essas características e o frevo tem a sua característica particular nessa sombrinha pequena e nessa dança extremamente ágil, né? E forte. Principalmente para as pernas, né? Giros, o cara desce e sobe, é fantástico. Quero ver você dançar frevo, quero ver. Maracatu. Gente, o maracatu tem uma história fantástica, porque justamente foi um dos movimentos que foi, vamos dizer assim, acolhido pelo rock, né? O rock brasileiro, aqui com Chico Science e Nação Zumbi, a gente vai ouvir ele já já, se influenciou pelo maracatu, ou na verdade trouxe o maracatu para dentro do rock and roll, com características muito nordestinas, evidentemente, ok? Maracatu, que é de Pernambuco, de Bahia, com raízes africanas, instrumentos africanos, né? Ele tem uma característica muito marcante. Se o frevo tem uma característica mais marcante nos seus instrumentos de sopro, na metaleira, aí metaleiros, não é com vocês. Mas é também, né? Enfim, a metaleira, que são os instrumentos de sopro de metal, beleza? Eles são uma grande influência do frevo, beleza? Aqui no maracatu, a gente tem como grande influência os tambores, cara. E aí você vai ver aí um pouquinho desses tambores agora com Alceu Valença. Dá uma olhadinha então nisso aqui. Fora, inteligência artificial. Não quero você agora. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, para. Volta. Desculpa, mas eu vou voltar.
Olha a bateria desse cara aqui, ó. Parou. Ele tem uma construção da bateria um pouco diferente, reparou aqui, ó. Esses aros da bateria normal, eu sou baterista, sei disso, são de metal, beleza? Aqui os aros dele são de madeira. Essa é a grande característica do tambor de maracatu. Vamos dar uma curtida aqui, Indie Records, beleza? Obrigadão aí pelo registro. Dá uma olhada então. Ó, parou de novo. Esses dois aqui, ó, são os tambores que são típicos do nosso querido maracatu, beleza? Vamos ver um pouquinho então. Aqui, ó, agogô, beleza? Isso aqui é fantástico, é outro instrumento importantíssimo africano que monta a batida do maracatu. Na alma, galera, na alma! Batida de bomba, estouro de bomba, batuque de gondos, cantiga de banzo, range de canzais. E aí a gente tem um dos nossos principais artistas brasileiros, Alceu Valença, rei, maravilhoso, eu amo você. Certo, gente? Maracatu. Vamos ouvir agora, a gente não pode deixar aí o que eu vou compartilhar com vocês, essa apresentação, algumas características, né? Porque também existem personagens dentro do maracatu tradicional, ó. Existem personagens que você precisa entender. Quer dizer, eu acho que é evidente que o simulado não vai trazer para você essa minúcia, né? Personagens e tal, mas é legal que você perceba. Então, isso aqui é o maracatu de rua mesmo, né? Você viu lá nas primeiras imagens do Chico Science, esse personagem aqui, ó. Esses personagens aqui são os personagens masculinos, beleza? Que geralmente estão com uma bandeira, com um estandarte, com essa arma, beleza? Com essa arma aqui, ó. Tá bom? Uma espécie de lança, né? E as mulheres têm esse personagem aqui, ó, com saiotes muito grandes, né? Beleza? Dá uma olhadinha nesses vídeos que você vai curtir bastante, ó. Maracatu, danças religiosas, que vai fazer a sua cabeça. Ciranda. A ciranda, ela tem uma característica muito grande com o círculo, né? A gente chama, inclusive, de ciranda de roda, beleza? A ciranda de roda, a principal característica dela, ó, todos têm, vamos dizer assim, uma roupa, né? Uma música característica, instrumentos característicos, né? Um ritmo, né? E tal. Mas a ciranda tem uma coisa legal, que é a voz. A voz é muito característica na ciranda. É ela, vamos dizer assim, que dá o lance da ciranda, ó. Ela é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal, quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Ó, o jogo de vozes, né? Olha o joguinho dela com esse chocalho, hein? Olha. Muito simples agora. Um instrumento só, praticamente, né? A gente vai, com certeza vai ter viola, violão, enfim, né? Um instrumento de percussão. Beleza, mas a gente tem uma característica muito marcante nas danças de roda, que é justamente a roda, né? Deixa eu ver se eu consigo, olha lá, ó. Tem mais acessíveis. Desculpa, aqui, ó. Certo? É sempre, a ciranda é sempre uma brincadeira,
né? Ela tem uma característica muito... Todas têm, né? Todas são brincadeiras, jogos, né? Personagens, cada um tem a sua função, mas a ciranda, ela tem uma característica muito grande de colocar as pessoas em roda. Aqui foi um registro muito curioso da CIA de Danças e Folguedos, ó, para você ver como essa palavra é forte no Brasil, né? Folguedos, que foi feito durante a pandemia. Eles estão com uma máscara confeccionada por eles mesmos, ó, que é transparente justamente para mostrar o sorriso, para mostrar essa magia do povo brasileiro, né? Então, olha só, é um posicionamento sempre circular, beleza? Sempre circular. Se você ouvir aqui a musiquinha, você vai ver que é sempre uma música mais calma, mais tranquila. A voz dita basicamente o que as pessoas devem fazer na roda, né? De novo, né? Todas elas estão envolvidas com comemorações, com festas. A festa junina está se aproximando agora, né? E que a gente vai ver pelo país tudo isso acontecendo, beleza? Folia de Reis, maracatu, ciranda e tudo mais. Agora vem o shot e a gente vai já falar do shot com Dominguinhos, porque o shot tem uma característica essencial nele, musical, que é a sanfona, beleza? Ó, então ele é de influência nordestina também, certo? Mas o ritmo, né, tem uma ligação muito grande com a sanfona. E ele é sempre dançado em pares. Vamos dar uma olhadinha no Dominguinhos falando dos ritmos pelo Brasil. Dá uma olhada nisso. Forró de pé de serra. É isso que você tá vendo aqui. Isso é o forró. Esse é o forró de pé de serra. Esse é o forró de pé de serra porque é o puro. E você não pode confundir o forró com o baião, com o shot, com o arrastapé. Tudo não é forró, não. Cada Então um qual a tem seu ritmo. diferença? Você mostrou... Ah, então peraí. Importante aqui o que ele falou. Não vai confundir. Porque quem vive naquela região não confunde, beleza? E ele, como músico, menos ainda. Então ele consegue pegar, talvez você não consiga, mas ele consegue pegar as diferenças entre o forró de pé de serra, o baião, o arrastapé, o shot e o chachado. Mas para nós, assim, leigos, né, a gente vai meio que falar que tudo é o quê? Com baião, com shot, com arrastapé, tudo não é forró, não. Ah lá, tudo não é forró, não. Vamos dar uma olhadinha aí. Cada Você mostrou forró de pé de serra. O que é o baião, então? Baião. Você vê que tem uma diferença. Tá vendo? E o arrasta-pé? Arrasta-pé. Ih, que tá bom demais. Super diferente, né? Dá pra ver. Triângulo, está ouvindo aqui, tem triângulo e tem sempre uma Tem um percussão. shot, né? Olha o shot agora, olha o shot agora. Então vamos mostrar um pouquinho do shot Então. também, do chachá. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Meu avô dançava muito chamamé, que é também uma variação desses ritmos aí. O chamamé também tem no Rio Grande do Sul, né? O shot, né? Que é uma variação do forró, vamos chamar assim, nordestino, mas também tem muito no Rio Grande do Sul, porque a sanfona é um instrumento muito presente também no Rio Grande do Sul. Aqui você vai ver as danças, né? As danças aqui, acho que esse vídeo vai ficar cortado, né? Olha a flauta doce entrando aí, ó. Sempre em dupla, né? E as duplas fazem parte de uma organização maior dentro da... Como se fosse, inclusive, a própria festa junina, né? Beleza? O videozinho já tá indo para 54 minutos, eu sei, mas estamos chegando ao final, beleza? E a catira,
eu fiz faculdade em Bauru. E Bauru, no interior, né, de São Paulo, inclusive, a catira é uma tradição sertaneja do interior de São Paulo, né? Ela é muito dançada e tocada em Bauru. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, se eu não me engano, é a última, ó. A catira é a última. Desculpa, tá errado aqui, ó. Aqui não é ciranda, não, aqui é catira. Beleza? Então a catira, aqui tem um grande mestre de catira falando, eu não vou colocar ele agora não, mas aqui a gente vai ver a catira acontecendo, ó. Parou um pouquinho então, você já entendeu que nós temos viola, olha a quantidade de cordas, são 10 cordas ou 12 cordas da viola, um violão suficiente para fazer a catira, só que nós temos aqui, ó, homens, na maioria das vezes, eu nunca vi catira com mulher, mas deve ter, hoje deve ter, são homens com botas fortes, ok? Botona mesmo, de saltão, beleza? Eles estão todos vestidos legais e tal, com cintão, ó. Mas, nota uma coisa importante. A gente tem essa tábua no chão, beleza? Essa tábua é o que dá, vamos dizer assim, a percussão da catira, que é feita pelo pé dos homens. Dá uma olhada nisso, ó. Repara que tem um movimento, né? Eles vão pra frente, eles vão pra trás, eles viram de costas, um fica de frente pro outro. Obrigado, Marisa Vitor, por esse registro maravilhoso da catira aqui. Gente, a gente encerra o vídeo com 56 minutos, 1 horinha aí com a catira, beleza? Valeuzão, obrigado pra vocês e fui!